Bom dia a todos. Hoje, dia 30 de junho de 2022, mais um mês que se encerra e nós seguimos firme aqui no nosso estudo do Evangelho no Lar, todas as semanas, todas as quintas-feiras, e pedimos a... Então, vamos começar a nossa prece, pedindo que... Deixa só um segundinho botar no silencioso aqui. Ciao, ci sono anch'io, Susanna. Tchau, Su! Come va? Então, vamos começar aqui a nossa prece. Respirando fundo, nos conectando um segundinho, alguns minutos com a nossa alma, tentando entrar o mais profundo que a gente possa dentro da gente mesmo. E com um sentimento de gratidão, agradecer a todos os espíritos que estão aqui, que nos acompanham todas as semanas. Alguns deles certamente nos acompanham todos os dias, espíritos amigos, afins, que estão aqui para nos ajudar, para nos trazer inspirações, para nos trazer esta mão amiga, que se a gente tem a sensibilidade de olhar, está sempre ao nosso lado. Agradecendo também a toda a legião de espíritos que são os nossos guias, que estão constantemente ao nosso lado, e agradecendo a vida, agradecendo o ar que nós respiramos todos os dias, e pedindo somente que tenhamos cada dia mais capacidade para ver tudo aquilo que ainda não vemos, e tudo aquilo que cada um de nós precisaria ver para ir dar um passo mais no nosso desenvolvimento moral, que é só para isso que estamos aqui, para desenvolver a nossa moral, para que sejamos espíritos cada dia mais evoluídos, para que saibamos cada dia lidar melhor com as nossas emoções e com os nossos desafios. Então, nessa vibração de gratidão, vamos pedir autorização para começar um dia a mais o nosso estudo do Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Então, nossa mensagenzinha de hoje será... Essa é a mensagem do livro de Vida Feliz, de Valdo Franco. Necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para uso adequado e não para o abuso. Muito interessante essa mensagem, né? Porque, especialmente o que se a gente for falar, né, dos equipamentos, né? Olha como a mente da gente, ela é um equipamento, né? De que forma a gente utiliza a mente. A mente, para mim, é uma das coisas que a gente mais desgasta, né? Achando que as respostas estão aqui, que o mundo gira em torno disso aqui, né? Quando em realidade existe todo um equilíbrio que a gente ainda não sabe usar, né? Que seria a conexão entre alma e mente, para que quando a gente tiver, especialmente tomando decisões importantes, a gente consiga essa conexão e consiga especialmente esse equilíbrio, né? Entre de vez em quando serenar a mente e aquecer o coração, de vez em quando
quando dói demais, né? Também conseguir dar uma acalmada no coração e daí usar a mente para outras coisas. Como é complexo ainda esse equilíbrio para a gente, né? Colocaria ainda mais um elemento nesse equilíbrio que é o corpo, né? Porque eu vejo como um triângulo muito claramente hoje em dia, porque tá tudo... E o triângulo é a forma geométrica mais estável, Uhum. né? Então, é realmente como, tipo, tu pode mover, tu pode fazer, vai ser sempre um triângulo. E esse equipamento que tu falaste realmente, e que a Joana, né, menciona muito bem, é uma ferramenta que a gente não coloca em uso completamente, né? A gente está sempre forçando, digamos, um dos equipamentos, A né? gente nem E aí, sabe usar direito, né? exato. Equilibrar isso. E acaba quebrando uma pecinha, né? Então, como ela não está, a gente não está olhando tudo constantemente. E isso sobre a velocidade ciclópica, nossa, os ciclopes não eram aqueles que tinham as asas nos pés? Agora eu não me recordo Agora me muito bem. pegou. Depois eu vou ter que olhar, até fiquei na dúvida. Carina, Diga. i ciclopi era quel mostri enormi che avevano un occhio solo davanti e che Ulisse acceca. Perfeito, perfeito, Suzana. Ai, como é bom ter uma professora no time. Na turma. Por isso que eu estou aqui, para dar algumas dicas. Perfeito, perfeito. E por que a velocidade ciclópica, então, era um monstro muito veloz? Porque eu não sei porque citou assim, penso que porque era tão grande, então um passo de um ciclope era, não sei, 1000 passos nossos. Gigantesco. Ah, ótimo, que legal, legal. Então, é realmente, usando essas palavras cada passo gigantesco eram 1000 passos nossos, né? Ou seja, a gente está sempre nessa velocidade querendo dar um passo maior do que as pernas, né? Então, a cada passo, de repente, andando esses 1000 passos, e a gente se arrebenta porque não se adapta nem à situação anterior, já estamos mudando na seguinte, quando a gente está na seguinte, a gente já está pensando lá na frente, ou seja, a gente nunca está no presente, a gente nunca está no momento, a gente nunca está no aqui e agora, vivendo, presenciando, refletindo, se transformando e se melhorando, a gente está sempre já preocupado no... E olha, é interessante, a gente nunca está no presente para nada, nem para sentir a felicidade, nem para sentir as dores, né? Quando a gente está feliz, de repente a gente vai para euforia e já começa também, daí não desfruta daquela paz que seria a felicidade, a serenidade, né? A gente está sempre, talvez, em busca desses exacerbos ainda, né? Ou tá feliz e tá pensando, ai meu Deus, o que vai vir errado agora, né? Ou Cada tá um tem o feliz seu e não se modo de permite estar viver. feliz, né? Exato. Cada um tem o seu modo de viver a felicidade, né? Ou a tristeza, né? Enfim, mas realmente eu acho que essa para mim é a mensagem mais, assim, mais marcante da Joana nessa mensagem de hoje. É realmente a importância do presente, viver o presente, né? E realmente estarmos conectados com esse grande equipamento. Estar, só essa palavra já diria muito, né? Estar, é verdade, estar. Seguimos, então, para o evangelho hoje, a leitura, e já começamos bem, né? O ódio. O capítulo é o 12, Má? É o 11 ainda. Qual é o nome? Eu não me recordo. Bom, enfim. Vamos... Amai-vos... peraí. Amai os vossos inimigos, é o 12, é o 12. Amai os vossos inimigos. Então, o ódio. Não, acho que já é esse caso. Se alguém bater na face direita, apresentar-lhe a outra. Essa a gente já foi. A gente fez a vingança já. Vocês devem ter feito a vingança, então hoje é o ódio. Sim. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos, sobretudo, por amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento.
Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. O sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é precisamente este sacrifício que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia sem mácula que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume sobe até o seu seio. Embora a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Bem eu sei, pois que durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura, mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. E eu diria que o amar o inimigo, né, ou seja, aquele que nos odeia, ou aquele que nós ainda odiamos, é um ato de caridade de uma imensidão, de um tamanho que realmente é uma prova, né, para nós mesmos, ou seja, o quanto nós conseguimos nos humildar, né, para dizer, gente, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que aquele que me odeia, se eu realmente não conseguir empaticamente, com a verdadeira empatia, empaticamente perceber que essa pessoa também tem as questões dela e que, de repente, sim, eu também tenho a responsabilidade, porque lembra, sempre num relacionamento é 50% de responsabilidade de cada lado. E então eu a perdoo, eu a amo, e lembrando sempre daquela mensagem que a gente já leu aqui, que está no começo do Amai os vossos inimigos, que a gente não precisa convidar o inimigo para vir tomar chá na nossa casa e tratá-lo como se fosse um amigo, mas realmente pensar a ele com paz e tranquilidade, desejando o bem. E que grande prova, né? Sim, e na verdade a gente ainda não se deu conta que amar aos inimigos é também uma atitude que a gente faz para nós, né? Especialmente, porque quando a gente tem rancor, e por mais que a gente não consiga admitir, né? Porque o não perdoar significa eu ainda ter rancor, o ignorar também, essa energia desse rancor é nossa também, né? Eu emano, mas ela é minha. Então, aquilo está me fazendo mal. E a gente não consegue observar isso, né? Que muitas vezes a questão de perdoar é um ato de olhar para mim com amor também, né? Porque eu me liberto dessa situação, né? O que o outro faz com isso é o problema dele, mas eu, dentro da minha situação, né? Eu me liberto. E a gente não consegue ver isso, a gente acha que a gente faria isso para o outro. Então, a gente ainda tem a questão do perdão para a gente ainda... Eu não sei se a gente ainda entendeu a dimensão disso, né? E eu acho que quando tu colocas essa diferença de postura, ou seja, quando eu digo, eu vou perdoar pelo outro, tu te colocas na postura de uma superioridade doentia, né? Sim. Então, eu sou superior, eu vou perdoar por ele. Agora, quando tu te colocas realmente na postura de perceber, né, que puxa vida, é uma questão também pessoal, principalmente pessoal, né, como tu bem colocaste, é uma questão de transformação interior, é uma superioridade, que é como o Evangelho coloca, que é uma superioridade que talvez a gente ainda não consiga entender o sentido dessa palavra superioridade, de realmente estarmos nos transformando positivamente, moralmente, com a alma, e de que nós temos uma maior responsabilidade, inclusive, perante aquele irmão que ainda não consegue fazer isso.
Então, naquele momento, é uma superioridade humilde. É interessante porque quando a gente se coloca, né, ao menos a palavra superioridade a mim, dá sempre essa questão do superior. Eu estou aqui em cima e o outro está lá embaixo, né? Eu ainda vejo a superioridade, a palavra em si, com esse significado, enquanto o evangelho coloca a superioridade não no sentido de sermos superiores, né, sou superior, mas num superior divino. Realmente você está conseguindo atingir um nível mais alto de transformação, assim como os mundos superiores e mundos inferiores, né, que não tem nada a ver do eixo superior ou inferior no sentido melhor ou pior, digamos assim. É porque o perdão, ele me obriga a fazer um exercício, né, de aceitar o outro como ele é, que é uma das maiores dificuldades que nós temos aqui, né? O que significaria o quê? Não significa gostar do que o outro fez, né? Mas significa dizer, poxa, se humildar, né? Sair um pouco do egocentrismo onde eu não mereci aquilo, a gente não sabe, né? Sair desse egocentrismo de ser o atacado, né? Para, de alguma maneira, também se colocar numa situação onde, poxa, será que eu também não poderia errar? Será que eu nunca errei com outras pessoas? Né? Em outro nível? Então, o perdão, ele nos coloca numa tessitura onde a gente tem que exercitar muita coisa difícil, né? Eu tentar ter empatia pelo outro, tentar entender, tentar me entender, por que que aquilo me feriu tanto? Por que que eu não consigo perdoar? Né? Então, é muito complexo mesmo, é um exercício que tem que estar bem disposto a fazer, e é um trabalho que não é feito de um dia para o outro, né? O perdão, eu acredito que é aquela plantinha que a gente vai regando, regando, até que uma hora a gente entende, né? Até que uma hora é como se esse amor tocasse o nosso coração, né? De uma forma profunda, e eu dissesse, eu deixo ir, né? E tu falaste ser o atacado. Que interessante, porque a gente se coloca nessa postura, né? Sim, a gente se acha injustiçado, né? Exato, mas a gente não percebe que quando eu me acho eu estou sendo atacado, o pensamento já está trazendo a raiva, o ódio, e a gente já está emitindo a energia negativa àquela pessoa. Eu sou o atacado, porque ele não entende, aquele desgraçado, aquela desgraçada, porque... E aí, consequentemente, eu pensar em ser o atacado, eu estou igualmente atacando. E é o que a mensagem diz. Quando você se coloca, se os odiasseis, está ali bem no meio, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles, porque está na mesma sintonia. Exato. Ou seja, no momento que tu te colocas, né, na vítima, digamos assim, eu sou o atacado, porque ele está fazendo aquilo contra mim, irarará. Ou seja, é exatamente a mesma energia que, mesmo em pensamento, eu estou devolvendo e estou exatamente na mesma situação. Né? Enquanto a pessoa que a pessoa que é melhor que o outro, como era Jesus, né? Vamos dizer assim, que é uma pessoa mais desenvolvida moralmente, ela não se acha melhor que o outro. Perfeito. Só existe aqui um divisor de águas, né? Que é bem claro, assim, a pessoa que ela é genuinamente humilde, a pessoa que ela é genuinamente inteligente, né? Essas pessoas, elas já estão num grau onde aquilo para elas não é ser um ser superior. Por quê? Porque quando tu sobe um degrau a mais, tu começa a olhar as coisas lá de cima e tu vê também que tu tem muita escada ainda para subir, né? E tu sabes que estavas também naquele lugar antes e que tu passaste por aquilo e o quão difícil foi. Exato, que não chega ali de uma hora para outra, né? Existe muito trabalho interior para chegar ali. Então, quando a gente fala do perdão, tem que querer, gente. Não é assim, assim, uma hora vai bater no meu coração. Não, não vai. Se tu não trabalhar, se a gente não trabalhar todas essas questões dentro da gente, né? Que é esse estudo, que é refletir, que é pedir ajuda, né? De Deus e todos os recursos que nós temos, a gente não vai aprender isso de forma instintiva, porque se fosse assim, bastava reencarnar, né? E deixar o barco rodar. Não, isso é uma escola. É que nem eu olhar para um livro, só de olhar para o livro não vou saber o que está lá dentro, não vou absorver aquele conteúdo, é exatamente a mesma coisa. Quanto mais profundo eu estudo aquilo, quanto mais profundo eu leio aquele livro, quanto mais vezes eu leio,
mais eu vou absorver sobre ele. A vida é exatamente assim. E A quanto gente vai mais... aprender e desenvolver os nossos sentimentos, né? Que é só para isso que a gente está aqui. A gente ainda é um ser em desenvolvimento bem importante, né? Desculpa que eu te interrompi, Má. É Não. exatamente isso, né? Que quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Então, se tu sabes mais, tu tens mais ainda a responsabilidade de te comportar em maneira diferente, da tua postura ser transformada, porque tu já entendes mais, tu tens mais conhecimento, né? Então, a responsabilidade, quando a gente estuda o Evangelho, é muito bonito a gente ler e dizer, né? Sim, eu li tudo isso. Mas é o colocar em prática no dia a dia, porque este é o verdadeiro conhecimento, este é o verdadeiro viver o Evangelho, este é o verdadeiro se transformar. E para mim esse capítulo do Amai os vossos inimigos é um dos que cada vez assim mais me amplia a mente, porque eu sou uma pessoa que sempre me coloquei e me coloco ainda, obviamente, que, como tu bem disseste, a gente não muda do dia para a noite, né? Muito como vítima das situações, né? Então, é culpa do outro, é culpa lá, por que isso aconteceu comigo? Então, o me colocar realmente empaticamente no lugar do outro e dizer, gente, eu já tive lá, então, poxa, se eu já tive lá e já saí, é minha responsabilidade mudar. Eu não tenho como fazer o outro. E eu geralmente, né, quero colocar o quê? Fazer com que o outro veja, com que o outro mude, com que o outro olhe. Tu tens que ver que tu estás errado. Não, né? É realmente se olhar e dizer, gente, não, essa responsabilidade não é a minha. A minha responsabilidade é de olhar para dentro de mim e dizer, e olhar empaticamente e dizer, gente, está tudo bem. Eu já tive lá, então a minha responsabilidade é ainda maior de fazer essa transformação em mim. E é ali que eu acho que é o clique. É fácil? Não é. Consigo fazer isso sempre? Obviamente que não. Mas eu começar a identificar disso, meu Deus, eu ainda não consigo. Olha só, mais uma vez aconteceu isso, eu mais uma vez estou colocando a responsabilidade no outro, e isso acontece todos os dias. Né? Então, o ódio pode parecer uma palavra muito grande, né? O ódio, não, mas eu não odeio ninguém. Mas quantas pessoas ainda pisam no teu calo e vem aquele sentimento, aquela raiva, ou mesmo aquela questão do eu não sou compreendido, eu não sou compreendida. Eu não odeio ninguém. Aí me vem na hora a pergunta, será? Né? Porque às vezes a gente deleta, né? A gente deleta essas pessoas. E aí, se a gente vai galgar lá no fundo, a gente vai lembrar, né? Lá na infância, ou lá não sei aonde. É verdade, tinha aquela pessoa e tal. Que a gente simplesmente deletou. Né? Ou Deletar não é perdoar. mesmo em situações básicas, foi no supermercado e a caixa estava de mau humor e te tratou horrivelmente, e tu passei a tarde toda desejando que ela mal se para aquela trepasse. pessoa. É isso que eu quero dizer, que a gente acha que o ódio é aquela coisa que a pessoa que eu odeio, que eu quero matar, estrangular. Sim, também tem, mas são pequenos momentos que o ódio, que a raiva, que o sentimento de querer o mal ou de desejar o mesmo que aquela pessoa está fazendo acontece no dia a dia. É naqueles momentos pequenos que a gente já pode começar a exercitar esse... Gente do céu, aquela pessoa, puxa, estava de mau humor como eu tantas vezes estou e me tratou mal. Puxa vida, tomara que ela tenha um dia melhor. Pronto! Genuinamente, se a gente conseguir fazer isso, gente, a gente já está praticando essa mudança dentro da gente. Que grandioso! Isso é o ser grandioso na nossa pequenez, né? É já uma grande mudança de postura dentro daquilo que a gente consiga. Ou talvez, se eu não conseguir, é perceber, meu Deus, eu estou desejando mal para aquela desgraçada, aquela caixa do supermercado, ou para aquele desgraçado do frentista que me xingou, que não me tratou bem, ou qualquer pessoa, ou a professora, ou a minha mãe, ou meu pai, ou meu marido, ou a minha esposa, quem quer que seja.
são as pílulas, quantas pílulas de ódio ou de raiva eu ingeri e que ela continua ali dentro de mim, mesmo que seja por alguns minutos do meu dia. O que a gente vai fazer com essa pílula? Outro dia eu vivenciei uma coisa que todos nós vivenciamos, e daí é quando eu digo assim, olhos para ver, é nesse sentido. Eu estava tirando o carro do estacionamento, do shopping, e aí veio uma pessoa que ia passar, e eu falei para ela, passa. Ela me deu um sorriso tão genuíno, que sabe aquela coisa que tu olha e tu fala, obrigada, eu agradeci, o sorriso foi tão bom, que eu disse, olha aqui, ó, eu poderia nunca ter percebido esse sorriso. Quantas pessoas já devem ter sorrido para a gente assim na rua, e a gente não consegue se conectar com aquele sorriso. Então, a pergunta também é, quando a gente está bem, custa a gente devolver um sorriso para alguém? Mesmo que a pessoa esteja nos dando pancada, ou sei lá, qualquer coisa, né? Então, muitas vezes, a gente não entende que disseminar o amor também, que seria o contrário do ódio, né? É a gente perceber e sorrir para uma pessoa que tu nunca viu na vida, né? Às vezes não precisa nem sorrir, eu acho que o fato da gente olhar e desejar o bem, que é um exercício que eu comecei a fazer há muitos anos, né? Passo na rua e quando eu vejo alguém e eu sinto alguma... Não sei, às vezes eu sinto essa pessoa que está triste, eu rezo por ela. Nem sei quem é, mas isso é ter olhos para ver, né? Isso é a gente andar pelo mundo olhando um pouco mais além do nosso umbigo, um pouco mais além da minha sombra, digamos assim, né? Porque quando eu ando no sol, tu vê a tua sombra. Ok, mas tem uma vida mais além, né? Tem pessoas também com dificuldades, tanto quanto tu. Então, a gente... É um exercício tão... Esse do amor, né? Ele começa de forma tão genuína e lenta e pequena, né? Não nos custa absolutamente nada. E esse é o exercício, né? A gente fomentar o amor quando ele existe também. É o olhos para ver realmente, né? E o olhos para ver, inclusive, como tu disseste, além daquilo que acontece no nosso umbigo, mas começando também por aquilo que acontece em torno do nosso umbigo, né? Então, por que eu fiquei bravo? Por que eu tô com ódio? E aí começar realmente essa transformação em pílulas, em doses homeopáticas, para chegar no ponto de conseguir, inclusive, fazer isso, né, Mar? De olhar para a pessoa e estar de bem com a vida e desejar para as outras pessoas também, né? Que coisa maravilhosa. Vuoi falar, Susanna? Io parlo in italiano che sono stanca. Allora, anche a me sono successe un po' di queste cose che dite voi. Allora, io me lo dico sempre, adesso me lo dico, non è più come prima che solo dico sono la vittima, è colpa degli altri, cioè mentre mi viene spontaneo da dentro, però c'è un'altra parte di me che dice no, la responsabilità anche mia, non sono la vittima, succede a tutti, eccetera. A me succede di essere rabbiosa quando sono stanca, tipo maggio, che era la fine della scuola, le solite cose, così mi rendo conto che devo darmi dei tempi. E poi mi sento in colpa, tipo adesso è 2 volte che non sono, no, 3 volte che non sono andata al centro spirita e mi sento in colpa, però veramente ho avuto dei mercoledì sempre molto pieni. Qui fa molto caldo, lo sapete, no? Io non c'ho voglia di guidare, non ci vedo bene e non me la sentivo di andare. E poi mi sento in colpa, però so che ho fatto bene perché devo anche rispettare i miei tempi, no? Mi collego da lontano, ho letto il Vangelo da sola, lo leggo con voi adesso che posso. Insomma, sono tante cose. Comunque tutto quello che avete detto lo penso anch'io. È così, però c'è sempre questo impulso, almeno dentro di me, soprattutto quando sono stanca, un po' di arrabbiarmi. E sempre ad esempio adesso sono più vicina a mio figlio perché è venuto di fronte al mio appartamento dove abita mia zia che non c'è adesso in vacanza e lo vedo un po' più spesso. E ieri è stata una giornata pesantissima per stupidaggini proprio. Non è che ha litigato,
però mi viene addosso, mi tratta male, sempre, come se fosse un militare, non lo so, una roba assurda. E io dentro di me sto zitta perché tanto se rispondo non riesco. Non capisco il perché sinceramente ancora di questa posizione, però appunto mi sono detta piuttosto che rispondere come una volta che rispondevo zitta, sto zitta, cerco di capire certe cose che dice perché su certe cose ha molta ragione e io mi sono resa conto che a volte mi comporto come mia mamma e che mi dava molto fastidio anche a me, però non so come dire, a volte le cose vengono fuori proprio così. Oppure, come avete detto voi, anche sempre ieri io attraversavo le strisce pedonali col cane, c'era uno che mi stava venendo addosso, mi ha suonato, allora anche a me è venuto da dire: "Ma va a quel paese". Poi dentro di me ho detto: "Vabbè, sarà un altro fuori di testa perché fa caldo, deve guidare", così. Però effettivamente in generale è una poca gentilezza verso tutti e c'è proprio un clima basso. Però poi incontri delle persone gentili, perché è sempre così. Anche, succede, a me succede quasi tutti i giorni di vedere qualcuno che mi saluta, oppure avendo il cane, gente che ha il cane e ti sorride. Oppure qui in questa casa ci sono dei bambini piccoli molto carini, quando li incontri li vedi che si fermano con spontaneità loro. Cioè, c'è sempre uno e l'altro, è che almeno io spesso e quando sono molto, così stanca, mi tira più la parte antipatica, diciamo. È proprio una costruzione che va avanti tutti i giorni e che chissà quando finirà. Proprio ieri me lo dicevo, ma io con tutto quel che ho fatto, come mai non sono più equilibrata? Vabbè, è così. No, mas a coisa é que tu tá mais consciente. Isso Sì, já sì, muda tudo, sì, entende? questo io lo sono, mi É. sembra proprio di sì. E depois essa questão, né, do filho, de silenciar. Quando a gente silencia para tentar entender, já é todo um outro grau, né? Não é que eu silencio simplesmente para não entrar na batalha, eu silencio para dizer, peraí, deixa eu entender, né? Ó, isso aqui que ele falou, pode ser que tenha razão, deixa eu trabalhar nisso aqui, né? Essa outra coisa aqui que ele faz, eu realmente ainda não entendi, né? Deve ser uma coisa dele, eu deixo para ele, eu devolvo para ele, né? Então, às vezes, essa coisa do silenciar, ela é muito importante quando a gente silencia para essa construção interna, né? Para nossa própria desenvolvimento moral. Agora, quando eu silencio com raiva, também tá bom, desde que eu saiba que eu estou com raiva e depois eu consiga, de alguma maneira, trabalhar essa raiva, né, dar vazão para ela de outra forma, né, que seria a coisa mais saudável. Porque Sì. senão aquela raiva vai construindo, né, uma série de barreiras para essa questão do ter olhos para ver, né, ter olhos para ver as pessoas gentis, ter olhos para olhar para as crianças e ter 2 segundos para dar um sorriso e para brincar. Muitas vezes a gente acha que não tem esse tempo. E não é tudo aqui, ó. Eu não tenho a energia suficiente para fazer isso, né? Eu não tenho a disposição, não necessariamente o tempo. É que volta para a mensagem anterior da Joana sobre o tempo, que a gente não nem se adapta a uma, já está pulando para outra. Está frenético, né? Sì, questa questione del tempo è un'altra cosa che anch'io ho percepito in questo periodo. Vabbè, è chiaro, mio figlio fa niente, ha tutto il tempo che vuole. Io faccio la spesa, vado a lavorare, porta giù il cane, ritorna su col cane. Mi rendo conto che sono frenetica e che non riesco a fermarmi, mentre fino a qualche mese fa riuscivo con più tranquillità. Adesso è proprio stanchezza, però lo riconosco, ho coscienza di questo e quindi questo è già buono. Exato, Però... mais fácil de sair, né? Quando a gente vê, já é mais fácil de, opa, peraí, deixa eu me organizar, o que está acontecendo? E ali eu vou conseguindo sair, porque quando eu não tinha consciência, era esse turbilhão da mensagem, tu, né? E por isso a gente adoece, né? Porque a gente não consegue ver
e segue nessa frenesia, e o corpo, uma hora, ele é tão sábio que ele fala, opa, hasta Sì. aqui, até aqui chegou, chega, É deu. o equipamento, né? A gente sobrecarregando um dos pontos, um dos vértices do triângulo. O equipamento é perfeito, é a gente que ainda não tem condição de Não sabe, não sabe utilizá-lo. não sabe controlar ainda o equipamento. Exatamente. A gente não sabe dosar, né? Ainda tem muita coisa. Mas estamos nessa jornada só para isso. Exatamente. Temos toda essa encarnação para seguir aprendendo, né? E é importante reconhecer cada passinho, né? Como Sim. Suzana, como tu falaste para a Suzana, já tem a consciência de algumas coisas, já consegue perceber, né? Então, Suzana, te dá um abraço e diz, nossa, eu sou realmente muito, muito forte, grande, Suzana, porque... Já estou vendo, porque a gente é muito cego, né? Essa Exato. é a verdade. Então, o fato da gente... Hoje eu consigo ver porque que falava assim, ser consciente, né? Só o fato de ver já muda tudo. Realmente eu entendo que muda tudo. Porque muda a tua postura. Tu sai da vítima e vai para, poxa, como é que eu posso mudar isso, né? O não ver te deixa numa estagnação, nessa frenesia de fechar o olho ou botar uma visão muito limitada e curta das coisas. Então, é muito importante a gente só começar a ver, porque começar a ver já vai trazer mudanças. Sim, ver que o outro também tem razão, né? Que não é mais só sobre o nosso umbigo, é também receber aquilo do outro, óbvio, tirando daí a parte do ódio, da raiva, mas entender a essência daquilo que o outro está trazendo, como sobre os Suzana filhos, né? disse. Engraçado, ontem de noite também tinha um adolescente aqui embaixo, estava gritando com os pais, né? Eu estava pensando, né? E o pai escutava, assim, eu percebi que o pai escutava e deixava ele falar as coisas dele, porque quem não foi adolescente aqui, gente? Quem não foi já descompensado? Nós ainda somos, né? Mas com um pouco mais de filtro, porque temos medo, né? Temos medo de nos mostrar para os outros. Mas a realidade é que nós já fomos essas pessoas, esses adolescentes, que eles veem o que eles veem. Eu corrijo, nós ainda somos, mas abafados dentro de nós. É isso, nós somos adultos, né? A gente abafa por medo, né? Medo de mostrar quem somos. Então, a gente precisa ter um pouco mais de compreensão que eles. Eles estão numa fase complexa da natureza humana, né? Onde junta uma série de coisas, medos, ansiedades, hormônios. O adolescente ele vibra muito nessa coisa entre que ele é criança e ele é adulto. Então, ele fica vibrando nessas duas. Para ele já. Quem não foi? Eu me lembro de dizer, Jesus, isso aqui era um. Eu lembro que era um turbilhão de emoções, né? Num dia só, me lembro que, nossa, acontecia muita coisa dentro de mim. E aí, se a gente que é adulto não tiver, né, pelo menos o discernimento de olhar, né, para aquilo e refletir, como é que a gente vai ajudar? Né? Isso aí, somos nós os adultos nas Aí a relações com gente os vai entrar na nossos mesma vibração, daí é um adolescente com outro adolescente. Pronto, já está feita, entre aspas, a bagunça. confusão, né? Isso aí. Encerremos assim, acho que foi uma ótima reflexão, muita coisa sempre para o nosso crescimento, sempre para a nossa reflexão, nossa transformação, né? Então, aproveitemos esse momento de continuação, refletindo ainda dentro de nós, com tudo aquilo que nos foi dito, nos foi inspirado, nos foi sugerido, que possamos cada um pegar aquilo que é para si, o que não é para si, possamos deixar para aqueles que os cabem, e se possamos, então, cada grãozinho de mostarda que nos toca, podemos recebê-los, abraçá-los e realmente começarmos a trazê-lo à consciência, a transformá-los, a identificarmos
nos transformaremos e seremos capazes de coisas grandiosas, porque já o somos. Porque cada grãozinho de mostarda que transformamos dentro da gente é já uma mudança grandiosa. Obrigada a todos os nossos queridos amigos espirituais que sempre nos acompanham neste evangelho maravilhoso. Obrigada a todos aqueles que vieram ouvir uma palavra de acalento, de uma palavra de transformação, uma palavra para nos ajudarmos neste percurso, neste caminho que todos estamos traçando, cada um no seu momento, cada um do seu jeito, cada um com a sua carga. Meu Deus, nos dê força, resignação, olhos para ver e ouvidos para ouvir, para que possamos, sim, cada vez estarmos mais perto do exemplo que Jesus nos ensinou. Assim, agradecendo, pedimos as bênçãos para mais uma semana, e nos vemos, então, na próxima quinta-feira, no mesmo horário, no mesmo local. E assim pedimos a permissão para darmos por encerrado nesse evangelho de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Bom resto Boa semana para todo mundo. Ciao. Beijo. Grazie. Tchau. Ciao. Ciao, ciao.